Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a foto dessa personalidade? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Essa personalidade de hoje veio para Sorocaba e eu tive o prazer de conhecê-lo logo que ele começou a vir para Sorocaba pela segunda vez. Depois vocês vão entender o porquê pela segunda vez. E ele tinha uma fábrica pequena que tinha uma máquina só. E essa máquina produzia um produto para alimentos. E ele cresceu e ficou uma das fábricas mais bonitas de Sorocaba, virou um grande empresário e todas as empresas, a grande maioria, estão em Sorocaba, prestigia muito Sorocaba, é cidadão sorocabano hoje. Com tudo isso não reconheceram? Lógico que vocês já sabem quem é. É o Paulo Flávio, da Vida Embalagens e de tantas outras fábricas. Paulo, é um prazer enorme tê-lo no meu programa. Eu queria agradecer a sua presença. Quanto tempo a gente está para aparecer por aqui, né? Mas... Tivemos uma oportunidade hoje, né? E o tempo deu certo e eu que fico agradecido pelo convite. Paulo, você não nasceu em Sorocaba, você é da onde? Eu sou de Minas Gerais, a terra do Aécio Neves. Grande administrador, grande gestor Aécio Neves. É uma pena ele não estar conseguindo os pontos ideais, mas ele seria um grande governador do nosso país. Você é da cidade natal dele? Não, eu não sou da cidade natal dele, eu sou de sul de Minas. Sul de Minas. É próximo Franca. Aliás, depois da minha estadia no estado de Minas, eu vim em 1963, fiquei em Franca estudando nos colégios maristas lá, fiz o ginesial. Depois daí eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz o curso técnico de contabilidade, onde eu aprendi a partícula dobrada do Luca Pacioli, 1494. Foi ali que iniciou a contabilidade que nós vimos hoje, que não mudou-se nada até agora. Muda os nomes, mas fica como deve se funcionar, débito e crédito. Olha aí. Paulo, é a família de quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, todos vivos. Todos vivos. Todos vivos. E você veio de Minas você estudou no colégio interno, depois você veio para São Paulo, sua família continuou em Minas ou veio junto? Não, a família continua em Minas. Eu tenho também um irmão que mora em São Paulo, e tem uma irmã que mora em Poços de Caldas. Eu tenho uma família muito grande em Poços de Caldas também, que veio, quem todo mundo conhece, o Danone, né? Eu tenho um tio, que trouxe fundou Laticínios Poços de Caldas e trouxe a Danone para o Brasil. É dele até hoje. Que os franceses ficaram assustados, fizeram um cálculo e triplicaram as vendas em pouco tempo, e aí começou a investir, e todo mundo conhece o iogurte como Danone, não é? E aí foi. Paulo, você sabe que você é um exemplo para muita gente. Tantas vezes, por exemplo, você descende de uma família de fazendeiros. Seu pai e seu avô eram fazendeiros. E o seu pai, pelo que você contou para mim várias vezes já, perdeu tudo na fazenda numa época difícil, né? De lavoura, essas coisas, né? Eu acho, na minha opinião, fazenda é algo muito difícil de se administrar. Certo? Porque você não conta só com o teu trabalho, você conta com o tempo também, com o clima, certo? As variáveis. Tem CLT hoje, né? Antigamente não tinha isso, né? A base do meieiro, etc. Mas meu pai dedicava muito ao café, que eu adoro um café hoje. Sei que é um café bom, um café ruim, etc. Mas de qualquer jeito eu gosto de tomar. E o que atrapalhou a geada? Atrapalha a geada, essa coisa toda, né? E aquela época era muito difícil capital de giro, essa coisa toda. Não é? E engordava bois também, não é? Plantava os feijões, arroz, né? Tinha o sustento da coisa. Minha mãe sabia destrinchar um porco com perfeição e eu ajudava a fazer, moer o toicinho para fritar, tirar a gordura. Né? Foi uma infância fantástica. Boas recordações, Paulo? Muita. Eu atravesso uma cerca de arame até hoje com facilidade. Você já vê uma pessoa metropolitana
não é? Que solta papagaio no ventilador. A cerca de arame para ele, ele olha como campo de concentração. Não é? Minha vida na infância foi um espetáculo, tá? É uma memória inesquecível. Não é? E depois sair dessa infância maravilhosa e para o colégio interno, como é que foi esse contraste? Olha, eu achei que o colégio interno era um mar de rosas. Não é? Eu vi que entrei para o colégio interno, quando caiu a minha ficha, que a gente não tinha essa facilidade de ir para casa todo final de semana, volta, como tem hoje. Não é? Então, eu entrei em março para começar a estudar no colégio interno, fiquei 40 e tantos dias lá para depois retornar em casa, depois só ia no semestre seguinte, é uma coisa mais ou menos parecida com isso. Sufocante. Então, foi traumatizante o carinho da mãe, do pai, né? Eu tive que enfrentar meus colegas lá, que cada um vinha de uma região, vinha pessoas de São Paulo estudar lá, vinha de toda parte quase do Brasil, de Brasília, certo? Os internos lá, e cada um queria se mostrar, como hoje os adolescentes, cada um quer ser mais importante que o outro. Mas eu sempre mantive um padrão de meio de isolamento, de trabalhar mais de um lado, outro, criar turma. Eu me dava bem com todos eles. Terminado o colégio interno, você veio para São Paulo. Do colégio interno eu fui para Ribeirão Preto. Ah, para Ribeirão. Aí eu fiz curso de contabilidade. Contabilidade. Né? Me ensinou e comecei a trabalhar em Ribeirão Preto. Naquela época era muito comum fazer contabilidade, né, Paulo? Era o que tinha, né? Que tinha. E depois eu fazia científico, eu fazia engenharia, eu fazia medicina. Clássico, ou era científico, advogado. Ou contabilidade. É. Fez contabilidade e trabalhou em Ribeirão. Né? Em Ribeirão Preto. Né? No último ano que eu tive lá, os 2 últimos anos, eu trabalhei em Ribeirão Preto. Aí Ribeirão ficou pequeno para você, né? Não é que ficou pequeno. Eu tinha oportunidade, que meu irmão já estava em São Paulo, certo? Eu buscava um objetivo diferenciado. E a oportunidade de emprego, certo? Então eu vim para São Paulo e fui trabalhar em banco. E comecei nesse trabalho de banco, depois eu tive a felicidade de entrar no Citibank. onde eu ganhei 3 meses de curso de engenharia financeira, onde me ensinou muita coisa sobre crédito e análise de balanço. Foi onde desatou, nós já estávamos no 3º ano de administração, não é? E me desatou um nó muito grande para passar o olho numa empresa e saber o que tem em termos de número, para onde está carregado ali ou lá onde não está. É uma grande oportunidade, uma grande escola, né? Mas não Foi responde uma das agora. melhores escolas que eu tive, foi um dos melhores MBA que eu já vi na vida. E o melhor MBA que se tem é a vida prática, né? Mas não conta não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o empresário Paulo Flávio. Paulo, antes você estava falando para mim da sua experiência no Citibank, que você foi aprender a fazer análise de balanço, essa coisa toda, e você estava contando que foi o maior MBA da sua vida. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Acho que tanto foi para mim, como todas as pessoas que tiveram oportunidade de fazer engenharia financeira no Citibank, né, que depois de lá, do Citi,
né, eu fui levado a uma sala de crédito ainda. E trabalhei praticamente quase 5 meses, né, analisando empresas para dar crédito, não dar crédito, sabe? E isso também reformou tudo aquilo, porque foi um processo que começou desde o início, né? Revi tudo de contabilidade, né? Bem ortodoxa a coisa, tá? Né? Até a evolução de projetos, etc, etc. Isso te dá uma ampla linha, visão, né? E durante a vida, certo? Isso te faz bem, certo? A segurança de você dar uma olhada na coisa, porque eu admiro muito empresários que se diz que você é empresário, não é? Mas realmente, né, você joga um balanço na frente, o cara não sabe olhar os números. Certo? Onde está o passivo, o ativo, o resultado, o operacional, certo? O que dá aquilo, não é? O pessoal mistura compra de ativo junto com estoque e junto com isso vira uma miscelânea. Fala que a empresa não está dando resultado, mas ele está comprando casa ali, está comprando coisa isso, está tirando da empresa, certo? Então precisa saber dividir o joio do trigo. É fundamental para isso. Para o sucesso. Exatamente. E caixa, né? Administrar caixa. Caixa é fundamental dentro de uma empresa. Senão não vai. Senão não vai. Largar o caixa, você está perdido. Paulo, você, depois do Citibank, dessa sua experiência, trabalhou muitos anos em banco, você teve uma pequena passagem por Sorocaba, você contou que o seu sogro tinha um terreno aqui, você montou uma fábrica de bloco, de costal, e você acabou voltando para São Paulo. Voltou para uma indústria que, na época, era uma indústria de ponta no segmento, que era a Quentinha, que não falava nem embalagem, que já falava, me dá uma Quentinha. Quentinha era o nome, né, na marca. Marmitex. Né? Era uma Marmitex, né? E você ficou lá como gerente comercial, diretor comercial, há muitos anos. Eu lembro que, inclusive, você vinha visitar a região, visitar o trabalho dos vendedores e passava no antigo Macchiaroli, no meu restaurante, no primeiro restaurante que eu tive, que espetáculo, ali na Eugênio Salerno. E eu tinha a oportunidade de conversar com você, sempre a gente batia grandes papos. Né? Aí um dia você chegou para mim e falou assim, Daniel, eu lembro até, Perdiga, vou ser agora sorocabano. Eu falei, por quê, Paulo? Você falou, eu saí da Quentinha e montei uma fábrica de embalagens aqui em Sorocaba. Fabriquinha mesmo, né? E até você falou, mas é uma fabriquinha. Mas eu queria que você fosse conhecer. Falou, endereço, Gastão. Poxa, eu sabia o cargo que você tinha, eu sabia, né, o tamanho que era a Quentinha. Quando eu fui na sua fábrica, que o pessoal está vendo no vídeo aí agora a foto da fábrica, eu levei um susto, porque eu cheguei lá, eu falei, e daí? Era um barracão e você tinha uma máquina. E alugado, uma máquina. E alugado. Ah, era alugado? Isso eu não sabia, pensei que era Do meu amigo Rui Latuf. Não, o barracão, mas a máquina era sua. Minha. Tinha uma máquina, gente, uma máquina de fazer embalagens para alimentos. Eu levei um susto e não falei para você, porque a gente se dava tão bem, até hoje se quer tão bem, que eu fiquei meio assim, chateado de falar. Você ficou constrangido, né? Constrangido, falei, Paulo é louco. Como é que sai de um cargo que tem, de uma empresa, a maior empresa do segmento no Brasil, na América, para vir montar não é possível. E você continuou frequentando meu restaurante. E eu eu ia buscar lá a embalagem, você me levava a embalagem, eu gostava. Aí eu comecei a utilizar a embalagem Vida, o nome da sua empresa da Vida. Como é que se explica? Que coragem a sua. Isso seria bom para o jovem que está nos assistindo, aqueles que não têm nem idade. É o que o Paulo falou, nunca é tarde, sempre é hora. Para você que está nos assistindo e que, eu quero montar meu negócio, tenho medo, não tenha medo. Veja o que esse homem fez, o que esse empresário fez. Ele sai da empresa de ponta do segmento, vem para Sorocaba, monta uma fábrica com uma só máquina e hoje ele se torna líder de mercado. Está aqui, olha, pega a imagem aí, ó. Líder no segmento para o Brasil e a América Latina e entre as 5 maiores indústrias do mundo no segmento
de embalagens de alumínio para alimentos. Como isso, Paulo? Qual o segredo disso? Se existe algum segredo, como é que foi isso? A vida não tem segredo, né? A vida está aí para todo mundo acreditar, olhar e ver. Eu vejo hoje o caso do Brasil, o pessimismo que ronda pelo Brasil, certo? Todo mundo, eu acho mais pelos especuladores de dinheiro, né? Então, quando você acredita num país, que é um dos países, o país mais rico do mundo, está aqui hoje, é que as pessoas que nascem não sabem a riqueza onde eles nasceram. O cara atravessa da costa do Marfim da África, vem até a Bolívia, e vem a pé, não sabe nem pedir água para vir trabalhar no Brasil. Dá o valor nisso aqui. Então, o mais importante de toda essa história, para resumir isso daí, certo? Você tem que acreditar em você. O dia que você começa só a acreditar nas pessoas e que você acha que você não é capaz, aí realmente você não é capaz. Mas você tem que acreditar em você. Você que sabe onde é que você tem que buscar, não é o outro que tem que trazer para você. Você tem que buscar. Você que tem que buscar. Então, fundamental é você acreditar. É muito simples. Quantos anos você fez esse império? Olha, são 22 anos, está completando agora em outubro, não? 22 anos. Eu queria que você explicasse uma outra coisa que você falou para mim que marcou muito. Falou, quando eu montei a indústria, primeira máquina, eu deixava de comprar uma camisa a mais ou um sapato a mais e transformava aquele produto em alumínio. Eu posso te dizer que esse mercado, ele é complicadíssimo, muito complicado. Eu tenho histórias aí, inclusive falando sobre a Quentinha, né, que ela durou durante 40 e poucos anos, né, ela já não existe mais. A Rochedo entrou nesse mercado, ela não existe mais. A marca Rochedo que você vê por aí é uma terceirizada que comprou a marca e faz Inclusive, nós estamos fabricando com a marca Rochedo para a pessoa que tem a marca Rochedo. Certo. Tá? Foi a Linco, que era uma grande empresa, que era concorrente da Quentinha, tá? Não existe mais. E são quase centenas que não existe mais. Nós temos um problema sério de matéria-prima. Por sinal, eu tenho feito um esforço tremendo nesse segmento aí. Eu tenho obtido os resultados necessários. Eu tenho uma parceria boa, forte, né? Isso com trabalho, com muito trabalho. E principalmente a honestidade. Que o patrimônio moral em qualquer negócio que você faz, ele tem que ser absoluto. O dia que não está bom para um, não está bom para outro... Deixou de ser, parceiro. Deixou de ser. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí não, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolini Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolini Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso.
Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o empresário Paulo Flávio, que estava contando para a gente o segredo dele, mas ele não contou. Qual é o segredo? Como é que você guardava? Eu sou da opinião seguinte, você ganha 10, você tem que gastar 8. Né? Sempre. Não é? Principalmente para os jovens, que almejam alguma coisa no futuro. Fazer a base, fazer a reserva. Mas eu, quando abri a empresa, eu abri ela com $50 mil. Você não sabia disso? Não. Foi com $50 mil. E eu tinha $50 mil guardado para comer. Foi isso. Aí eu fiz um voto de que eu não trocava carro, fiquei com um carro Fiat Prêmio durante 5 anos. Eu tinha uma botina que eu trocava a sola, fiquei com ela 5 anos praticamente, certo? Olha. E algumas roupas que eu tinha, lógico, certo? Porque a minha economia, eu fazia uma economia para que cada economia que eu fazia pessoal, eu investia na empresa para trazer 1 quilo a mais de alumínio para dentro da empresa. Olha. Porque eu precisava vitaminá-la da musculação na empresa. Porque sem base você não consegue nada. Você fica patinando. Não é? E patinando, está todo mundo patinando por aí até hoje. Muita gente, né? Mas no final desse programa eu quero te fazer um desafio. Depois você me pergunta o que é. Lógico que pergunta. Paulo, outra coisa que eu queria, com certeza, os nossos telespectadores gostariam de saber. Dentro de todas essas empresas que você criou, que são ou mais outras, por exemplo, a WK... do grupo, a Academia Fórmula, né? Isso. É do grupo. Tem uma outra, a Ocla. Ocla é do grupo. A Vida, enfim, o condomínio... nós temos a Rio Prata, que é em Três Lagoas, né? Ou tem também o condomínio Porto São Pedro. Enfim, gente, tem inúmeros empreendimentos. E tem a Luquente em Recife. Inúmeros empreendimentos, inclusive fora do estado de São Paulo. Mas a grande parte desses empreendimentos você concentrou em Sorocaba e na região muito próxima de Sorocaba. Isso por quê? Pelo acolhimento que Sorocaba te deu? Vocês não imaginam o quanto eu gosto de Sorocaba. Certo? Sorocaba tornou-se a alma do universo para mim. Certo? São pelas pessoas, pelas amizades. Eu não tenho inimigo em Sorocaba. Se eu os tenho, eu não sei. Não é? Porque as pessoas que eu tentei toda forma ajudar, coisas às vezes não deu certo, foi problema dele, não ter cumprido aquela etapa que ele via, né? Quis aproveitar, talvez pela ingratidão, etc, da história toda. Mas eu admiro Sorocaba. Sorocaba está estrategicamente muito bem posicionada, certo? Do lado da maior cidade do mundo, uma das maiores cidades do mundo. Certo? Nós temos um corredor aí que é a avenida, não é rodovia mais, Castelo Branco. Você tem uma viagem de distração, certo? Um tour pela Castelo Branco, podendo comer pastel de Belém, comendo bacalhau, você está entendendo? Outlet que está sendo aberto aí, tem Jockey Club, certo? Uma série de condomínios maravilhosos, né? Um asfalto gostoso de se andar, não é? Estamos no primeiro mundo aqui. E por coincidência, vim parar aqui e eu amo Sorocaba. Amo as pessoas de Sorocaba, adoro as pessoas de Sorocaba, não é? E eu torço muito para que Sorocaba, as gestões da administração de Sorocaba dê certo, correto, porque tem muita oportunidade de poder trabalhar em Sorocaba, certo? E ser uma cidade de ponta a vida toda.
Tem muita coisa para se fazer. Né? Inclusive até o metrô de periferia em quanto é tempo. Não é? Mas como é Isso que não faz? é sonho não, né, Paulo? Não É é só realidade realidade. mesmo, né? Dá para se fazer, pô. Certo? Existe tanto dinheiro no mundo para poder emprestar para objetivos concretos, não é? Não é para objetivos sem coisa. É fazer. E enquanto é tempo. Porque depois começa a crescer demais, fica difícil. Fica caro para fazer. Fica inviável, né? Fica inviável. Paulo, infelizmente o nosso tempo está acabando. TV, o tempo é. Mas eu queria saber o seguinte, você disse que tem um desafio para me fazer, qual é o desafio? Você pergunta qual prato que nós podemos fazer para desafiar, para ver qual que é o melhor. Olha, está o desafio no ar aqui. Você que está em casa vai assistindo. Gastronomia com o Daniel, nós vamos cozinhar lá na casa dele, no condomínio São Pedro. E nós vamos ver qual prato fica melhor. Eu não fiz, olha, eu tenho há 5 anos o programa. Eu nunca fiz um prato no programa. Mas na casa dele nós vamos fazer o desafio. Ele vai fazer um, eu vou fazer outro. E você de casa vai dizer qual ficou melhor. Tá bom? Tá prometido esse desafio. Mas não antes de eu fazer algumas perguntas no bate-bola com você. Certo. Tá? Em poucas palavras, Paulo. Tá? Deixa eu ver aqui que a idade já não ajuda mais. Paulo, família. Família é tudo. Sucesso. Sucesso, desde que você nasce, já é um sucesso. Um momento inesquecível. Morar em Sorocaba. Um ídolo. Os vencedores que vencem com alma. Os espíritos bons. Certo? Aquele que tem garra e faz por prazer, faz para a sociedade. Esses são os verdadeiros ídolos. Adoro Barack Obama, viu? Eu acho ele um ídolo hoje fantástico, pelo esse mundo que está aí afora. Está aguentando uma barra que não é brincadeira. Uma música. Olha, a música eu gosto muito do Queen. Não é? Uma viagem. Minha viagem de paixão, eu quero ir agora para o Nepal. Certo? Com uns amigos só, para aguentar um pouco a rigidez da região, porque não tem muito conforto. Mas é uma viagem que eu gosto. Mas as viagens minhas, eu gostei muito de Paris. Né? Eu gosto dos Estados Unidos, a evolução das coisas. Né? E tive recentemente em Portugal. Faz tempo que eu não viajo. Eu detesto muito viajar. Já estive na Índia, já aguentei quase 40 horas de trajeto em porta de casa e chegar. Mas Portugal me deu um pouco de pena. Então você que está nos vendo, certo? Presta atenção. Agarra com carinho teu emprego, certo? E dê por feliz. Lá a cada 50 metros tem uma pessoa solicitando ajuda. Paulo, um sonho. Viver com saúde. Viver com os amigos. Né? Porque a maior coisa interessante que tem um ser humano é ter amigos e ter saúde. Né? E doar, né? Seja caridoso, pô. Ajuda as pessoas. Dê forças. Sem dúvida. Quem é Paulo? Paulo é uma pessoa que nasceu numa família maravilhosa. São 5 irmãos. E o Paulo tem essa missão de ter virado empresário. Não é? Isso eu lido com muito carinho, com muito respeito. E jamais subirá na minha cabeça quaisquer degrau que eu esteja mais acima. Porque isso não é meu. Eu estou de passagem. Este é o empresário Paulo Flávio. Grande amigo, grande pai de família, grande pessoa e, com certeza, grande personalidade. Love of my life, you've hurt me.
You've broken my heart and now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because... Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.